Amém. Fábio, tu pode orar, então, antes de começar? Posso. Paizinho querido, Pai de recomeços, Pai de perdão e Pai de misericórdia, nós nos rendemos aos teus pés, papai. Nós nos arrependemos, Pai, quando ofendemos a tua santidade eterna. Pedimos, papai, o teu favor sobre cada uma de nós dessa sala e sobre aquelas que irão assistir essa reunião depois no YouTube, Senhor. Obrigada por todas as maravilhas que tem feito ao nosso meio. Obrigada pelo teu favor. Obrigada, papai, pelo teu amor. Obrigada pelas minhas irmãs que aqui estão, Senhor. Usa poderosamente a Jana para falar aos nossos corações, papai. Eu repreendo toda ação do maligno, eu repreendo tudo aquilo que nos tira a atenção. Em nome de Jesus. Amém e amém. 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 Então, antes de começar a live, enquanto a gente conversava, o Senhor confirmou no meu coração que era sobre isso realmente que era para mim estar falando, porque várias vezes foi falado sobre tempo, né, antes de começar a live. E o que o Senhor tem falou ao meu coração e tem falado ao meu coração essa de semana passada para cá é sobre o tempo. E se vocês quiserem entrar lá em Eclesiastes, abrir em Eclesiastes 3, vou começar lendo aqui. Aqui fala Samuel, né? Samuel não, desculpa, Salomão, falando sobre há tempo para tudo. E ele começa falando, para tudo há uma ocasião certa, há um tempo certo para cada propósito debaixo do céu. Tempo de nascer, tempo de morrer, tempo de plantar, tempo de arrancar o que se plantou. Tempo de matar e tempo de curar. Tempo de derrubar e tempo de construir. Tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las. Tempo de abraçar e tempo de se conter. Tempo de procurar e tempo de desistir. Tempo de guardar e tempo de jogar fora. Tempo de rasgar e tempo de costurar. Tempo de calar e tempo de falar. Tempo de amar e tempo de odiar. Tempo de lutar e tempo de viver em paz. O Senhor tem falado muito ao meu coração sobre nessa palavra, né, durante essa semana, porque a gente faz muitos planos, né? Ai, Jesus. Eu estou um pouco emocionada. Porque antes de começar a falar, eu quero agradecer ao Senhor. Porque Ele me concedeu mais esse dia para estar aqui falando. E a pastora, essa semana, ela me chamou e ela falou, Jana, se você não estiver bem, você pode me avisar, eu preparo uma palavra para trazer, fica tranquila, descanse. E eu pensei nisso, eu pensei em desistir de falar. Eu pensei, não, eu vou dar um tempo, eu vou passar mais para frente, eu vou deixar para falar palavras no mês que vem, e isso mexeu muito comigo, porque eu pensei, meu Deus, o Senhor tem sido tão bom comigo. O Senhor tem guardado a minha vida e a minha família. E como eu vou deixar passar uma oportunidade dessa? Porque a gente, como fala aqui sobre o tempo, a gente não sabe daqui segundos o que vai acontecer na nossa vida. E eu quero agradecer e louvar o Senhor, porque Ele é o amado da minha vida, Ele é o amado da minha alma, Ele é tudo para mim. E se não fosse Ele, hoje eu não estaria aqui. E eu comecei a pensar, o Espírito Santo começou a trazer ao meu coração que a gente faz tantos planos, né? A gente tem tantos sonhos e não é errado isso, né? Não é errado a gente sonhar, não é errado a gente planejar, mas que a gente tenha consciência de que tudo aquilo que a gente sonha e tudo aquilo que a gente planeja para nossas vidas, que a gente coloque diante dele. Fale, Senhor, eu estou planejando isso, eu sonho com isso, eu quero aquilo, eu quero alcançar aquilo, mas que seja sobre a minha vida a tua vontade, Senhor. Porque, como Salomão fala aqui,
ele deixa bem claro para a gente que a gente vai viver todos os tempos. O Senhor, ele criou o tempo, ele é o dono do tempo, ele governa o tempo, ele é o dono das estações, ele criou as estações assim como ele criou o nascer, o crescer, o envelhecer e o morrer. E tudo pertence a ele, ele tem o controle de todas as coisas, né? E eu comecei a pensar sobre isso, que a gente, às vezes, a gente se deita na nossa cama e vai deitar, né? E no deitar, a gente já começa a imaginar, né? O que eu vou fazer no outro dia, a gente começa a se programar. E a gente faz um plano, às vezes a gente vai deitar sorrindo e agradecendo ao Senhor por aquele dia. E vai planejando as coisas na nossa mente. Eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, tal dia eu vou fazer isso, tal dia eu vou fazer aquilo. Mas, na verdade, a gente não sabe como que o negócio vai andar, a gente não sabe como que vai fluir, porque, na verdade, a gente não tem controle de nada. E o nosso maior erro é querer ter o controle de tudo. A gente acha que a gente pode controlar as coisas, mas a gente não pode. Eu tenho sonhos, eu tenho planos, tem coisas que eu coloquei diante do Senhor, e eu espero nele. Mas e se, de repente, aquilo que eu tenho sonhado, aquilo que eu tenho colocado diante dele, não é a vontade dele para a minha vida? Qual vai ser a minha reação? Será que eu vou me voltar contra o Senhor e dizer, tu não me ama, tu não me ouve, tu não me escuta, tu tem fechado os teus ouvidos para mim, Senhor? Ou eu tenho dito amém, Senhor, porque eu sei que o que o Senhor tem para mim é o melhor. E eu quero compartilhar com vocês algo que aconteceu na minha vida semana passada. Eu fui uma dessas, como qualquer outra mulher que está aqui nessa live, que sonho, que planejo. Fui dormir sorrindo, acordei sorrindo, planejando o meu dia, como seria. E subi em cima da minha moto e fui levar minha filha na autoescola. E no caminho da ida para a autoescola, eu e a minha filha rindo na moto, conversando, e de repente veio um estrondo. A minha moto travou, eu não sei se eu fui jogada, se eu caí, eu não sei o que aconteceu, eu não sei se eu desmaiei, eu não lembro de nada, não vi carro nenhum, mas aconteceu um acidente, né? Aconteceu um acidente, e eu lembro que é como se eu tivesse apagado, e eu acordei com aquela voz no fundo, dizendo, minha perna quebrou, e eu abri os meus olhos, eu só falei para minha filha, calma, filha, descansa, que eles já estão vindo, calma, não se mova, calma. E é como se eu tivesse apagado novamente, eu não me lembro de mais nada. E aí, logo em seguida, eu me vejo dentro de uma ambulância, e essa minha parte aqui, que ainda eu acho que dá para ver, não sei se vocês conseguem ver, essa minha parte, o meu nariz, o meu queixo, eu sentia como se tivesse sangue, e eu sentia muito inchado, né? Eu sentia que esse meu olho aqui conseguia ver esse enxume desse rosto. E as paramédicas ali da ambulância do meu lado, fica calma, e eu com aquela dor no meu peito, da pancada, muita dor para respirar, da costela, e eu só pensava em Jesus, eu só pensava assim, eu vou descansar, era isso que eu pensava. É como se Jesus tivesse apagado tudo na minha mente para que eu não entrasse em desespero, como se ele eu tenho certeza que naquele momento ele estava cuidando, para mim não entrar em desespero, sabe? E eu vi que na ambulância, a minha filha não veio comigo, e eu falei para a paramédica, né, a minha filha, e ela falou, ela está indo para o UPA. Quando ela falou, ela está indo para o UPA, eu pensei assim, então com ela deve... ela falou assim, nós estamos levando para Marieta, mas a sua filha está indo para o UPA, ela está bem. Eu falei, glória a Deus, e fechei os meus olhos e comecei a orar pela minha filha, né? Senhor, envia os teus anjos ao redor dela, cuida dela, guarda ela, e comecei a orar. E quando eu entro dentro do hospital, me colocaram lá na cama lá do hospital, me colocaram num canto. E na hora que eles me colocaram no canto, que eu fiquei sozinha, eu olhei para uma janela, e naquela janela, eu comecei a cair em mim. E eu falei, Deus, eu podia ter morrido. Eu podia estar morta agora, e eu nem ia saber. E se tem uma coisa que mexe muito comigo, é a morte. Eu sempre tive medo da morte. Meu Deus, como será a morte?
né? Como será passar pela morte? E naquele momento eu me dei conta de que eu estava ali dentro daquele hospital e que eu podia ter morrido porque eu apaguei, eu desliguei, eu não sabia de nada, o meu namorado da minha filha falou que quando ele falou comigo, eu falava grogue, eu não sabia nem o que eu estava falando. Foi uma pancada muito forte que eu levei na cabeça. E aí, eu falei para Deus assim, eu falei, Deus, eu lembrei da pastora Fábio, porque a pastora Fábio, ela ensina muita gente a perguntar para o Espírito Santo, né? Pergunta para o Espírito Santo, pergunta para ele. E eu falei, Deus, é para a morte isso? E Deus falou, não, filha. Eu falei, então eu vou descansar. Ele falou, descansa, porque o propósito ainda não terminou. E daí eu falei para ele assim, tá bom, Jesus, eu vou confiar que o Senhor está cuidando de mim e da minha filha. E dali, eles me levaram pelo corredor do hospital. E no corredor do hospital tem aqueles espelhos grandão, que é tipo... São uns espelhos grandão que quando você vai passando assim, você vai se vendo. E quando eu olhei para aquele espelho, eu fechei os meus olhos. Foi uma coisa... Foi muito automático. Eu fechei os meus olhos e eu falei, eu não vou olhar para esse espelho, porque eu não sabia como é que estava a minha face. Eu sabia que não estava bem a minha face. Mas eu falei, eu não vou olhar para esse espelho, porque eu prefiro confiar em ti, Jesus. Se tu diz que está tudo bem, eu prefiro confiar em ti. E eu não olhava para o espelho. E eu fui para a sala de raio-x e para aquele outro tomografia, e o homem falou assim, o médico, ele falou assim, você não perdeu os dentes? Eu nem tinha pensado nos meus dentes. Ele falou, você não perdeu os dentes? E eu fiz assim, para ele. Eu abri a minha boca para ele olhar e dizer para mim se eu tinha perdido meus dentes, porque eu não sabia se eu tinha perdido meus dentes. Eu sentia algo no meu queixo, mas eu não sabia, é como se eu tivesse totalmente adormecida. Eu sentia dores, mas é estranho explicar. É o cuidado do Senhor, né? E ele falou assim, meu Deus, eu não sei como que você não perdeu os dentes e como você não quebrou o seu nariz. Porque o meu nariz ficou muito inchado, né, Fábio? A Fábio viu, a Fábio também não acreditou como que o meu nariz não estava quebrado. Ele tá meio tortinho, mas ele não quebrou. Glória a Deus, né? E aí ele falou assim, e ele falou isso para mim, e eu glorificando a Deus, eu disse, obrigado, Jesus. E de repente veio uma enfermeira e ela falou assim, você é a mãe da Bruna? Você é a Janaína? Eu falei, sim. E eu pensando na minha filha, né, orando pela minha filha. E ela falou assim, a sua filha, ela chegou aqui no hospital e eu vou colocar ela junto com você, vou colocar você do lado dela. Olha que Deus lindo, né? Como Deus é lindo. Queria me mostrar que realmente estava tudo bem, que ele estava no controle, né? E quando eu cheguei do lado da minha filha, eu glorifiquei o Senhor e no nosso quarto tinha eu, ela e tinha mais duas senhoras, e as duas senhoras com câncer. E aquela senhora, ela falava, ai que dor, ai que dor, ai que dor, ai que dor. Ela falava o tempo todo e eu orando em silêncio. E a Bruna assim, mãe, eu tinha feito uma agenda para essa semana. Eu tinha feito uma agenda de tudo que eu ia fazer durante a semana. Já estava tudo certo. E de repente acontece isso e eu falei, Bruna, sai do controle, minha filha. Não queira tomar o controle das coisas. Ele está no controle, deixa ele controlar nossas vidas. Ele está cuidando de nós. Olha para o teu lado, eu falei para ela. Olha para Jesus e começa a orar. Olha o livramento que ele nos deu. E ela falou, meu Deus, mãe, é verdade. E eu falei assim, e aquela senhora falando, ai que dor, e eu falei, Jesus, eu não estou aqui por nada. Eu não estou aqui por nada, eu tenho que ser luz nesse lugar. E eu falei, Bruna, vamos orar. E a gente começou a orar, e aquela mulher com o filho do lado, cuidando dela, ela já estava uma noite antes já, esperando um quarto para poder ser internada, a gente estava no pronto-socorro, e ela falou assim que, ela reclamando de dor, né, meu filho, eu tô com muita dor, e eu falei assim, vamos orar, gente, eu falei, vamos orar, Senhor, vai tirando toda a dor, vai enviando os teus anjos nesse lugar, Senhor, enche os médicos de ti, Senhor, usa as mãos deles, os enfermeiros, e eu comecei a orar naquele lugar,
E aquela mulher, ela falou assim: eu também sou cristã, ela falou. E ali eu comecei a entender algumas coisas no Senhor. Às vezes o Senhor nos coloca em alguns lugares e em algumas situações que a gente não entende, mas Ele, em todos os lugares e todas as situações, todos os tempos, é para nos mostrar que a gente tem que estar com os nossos olhos nele, porque quando a gente está olhando para Ele, confiando nele, o Senhor tem me ensinado muito a parte da confiança. E eu falava: Senhor, aumenta a minha fé. Era o que mais falava para o Senhor. Me ajuda, Jesus, me ajuda. Aumenta a minha fé, Senhor, me ajuda, Senhor. Eu sei que o Senhor falou que não é para a morte, mas eu preciso do Senhor. Eu preciso de Ti, Jesus, eu não sou nada. Eu preciso de Ti, me ajuda, aumenta a minha fé. E comecei a orar por aquelas pessoas, eu e a Bruna, a gente começou a orar. E, de repente, o médico passa e me dá alta, né? Me dá alta e eu fiquei mais um pouco lá. E chegou uma enfermeira, olha só, né? Ela chega e ela fala para mim assim, o médico, ele falou assim: Janaína, a gente fez a tomografia, o raio-x, e tá tudo bem com você, não tem nada quebrado, tá tudo em ordem, você já tá de alta. E eu falei para ele: eu posso esperar mais um pouquinho aqui, doutor, para saber como que vai agir com a minha filha, se ela vai precisar operar ou só engessar? Porque se for só engessar, ela já vai embora comigo. Ele disse: não, tudo bem. E eu fiquei ali. E nisso vem uma enfermeira. E eu falei para ela assim: enfermeira, tem algum remédio para dor? Porque eu estou sentindo muita dor, eu falei. E só que o médico já me deu alta e ela olhou para mim e ela falou assim: eu não posso mais dar remédio para você porque você já ganhou alta, mas é bom que você está aqui em observação, porque como você bateu com a sua cabeça, pode dar coágulos de sangue e pode dar alguma, sabe assim, quando a pessoa vem, ela te traz como se ela te desse, tem a palavra de paz, que te dá sossego, que te dá segurança, e tem aquela palavra que ela vem como um soco na boca do seu estômago. E aquela palavra que ela trouxe para mim foi que, de repente, poderia ter um vazamento de sangue na cabeça, que eu estava em observação porque ainda poderia acontecer, surgir alguma coisa, foi essa palavra que ela falou, porque, de repente, quando você bate a tomografia, não aparece, mas depois vem aparecer. E quando ela falou aquilo quis me assustar, e meu coração quis acelerar, e quando meu coração quis acelerar, eu falei: não, não, isso não vai acontecer. Porque o meu Senhor já falou que é para mim descansar, que Ele está cuidando. Então, isso não vai acontecer. Eu não aceito isso sobre a minha vida. Não tem nada na minha cabeça. Houve a pancada, já foi feito o exame e não tem nada. E não é para a morte isso. É para a vida. Eu não aceito. E eu não aceitei aquilo, mas aquela palavra veio para me desesperar, para me tirar a esperança, para me trazer preocupação, mas eu não aceitei isso na minha vida. E aí, eu comecei a entender, né, que quantas vezes a gente não entende e muitas vezes a gente não vai realmente entender, né? A gente vai dormir sorrindo e de repente na manhã seguinte ou durante o dia algo acontece e a gente não entende. Acontece para nos desestabilizar, para tirar o nosso foco, mas esse tempo o Senhor tem me mostrado que não tem outro lugar. Que quando a situação se levanta, quando a tempestade vem, quem eu chamo para o meu barco? Eu chamo Jesus para estar no meu barco comigo, para me ajudar. Eu coloco tudo nos pés dele e falo: Senhor, eu não consigo, me ajuda. Aumenta a minha fé, Senhor. Tem coisas que eu não posso fazer, porque o controle está nas tuas mãos, eu não tenho controle de nada. Ou eu prefiro levar o meu barco à força, com a força do meu braço, trazendo peso sobre os meus ombros, tornando as coisas mais difíceis, mais doloridas. Tudo se torna mais fácil com o Senhor. A palavra em Mateus fala, Mateus 6:27, eu não vou ler, mas ela fala que a gente não pode acrescentar nada na nossa estatura e nem diminuir,
A gente não pode fazer nada. Só Ele pode fazer. Ele faz todas as coisas. Então, eu tenho que confiar nele. A palavra é de confiança. A palavra é de fé, é de perseverança. Não é porque nós estamos em Cristo que a gente não vai passar por tempos difíceis. A gente vai passar. Os tempos vão vir sobre todos. A chuva e o sol, ela vem sobre todos. Mas o que eu tenho feito? Para onde eu tenho olhado? Qual caminho eu tenho seguido? Qual caminho eu tenho escolhido? O que eu tenho feito nesse momento? Eu tenho só olhado para minha dor ou eu tenho olhado para Jesus e tenho dito, Senhor, está doendo? Cuida de mim. Senhor, eu não sei o que fazer, mas eu prefiro confiar que o Senhor sabe. E a minha filha teve que operar, botou uma placa, né, na perna. Mas ela está bem, graças a Deus. Glória a Deus por isso. O Senhor, Ele tem cuidado em todos os momentos. Em todos os momentos Ele tem cuidado. A Bruna, ela falou para mim, mãe, eu vi o Senhor em tudo na minha vida nesse tempo. A Bruna o Senhor enviou um anjo naquele lugar, uma enfermeira, que ela não saía de redor da Bruna, cuidando da Bruna o tempo inteiro. Enquanto tinha pessoas gemendo de dor, para a Bruna, o Senhor levou uma pessoa para cuidar dela, para fazer ela sorrir naquele tempo de dor. Ah, mas o Senhor não ama aqueles? Ama, mas em quem eu tenho crido? Aonde eu tenho colocado a minha fé, a minha esperança? E até hoje, o Senhor está cuidando da gente, em todos os detalhes, todos os detalhes, Ele não tem nos desamparado. Uma vez, essa semana eu estava conversando com o Espírito Santo sobre isso, e esse curso que a pastora Fabiana falou sobre Efatá, discernindo a voz de Deus, ele é poderoso. Porque se eu não tiver... o curso começou agora, mas eu já tenho aprendido sobre isso através da pastora Fabiana. E, de repente, se eu não soubesse disso, eu poderia ter me desesperado, ter olhado para um outro lado. Mas eu preferi perguntar para ele, é para a morte? E ele falou, não, o propósito ainda não acabou. Então, quando acabar, e ele sabe do dia e da hora, amém, glória a Deus. Glória a Deus. Vai ter se cumprido aquilo que ele determinou sobre a minha vida. Mas enquanto não se cumprir, ele vai estar na direção. Ele vai estar no controle. Ele vai fazer as coisas acontecer na minha vida. E às vezes as coisas vêm de frente com a gente, coisas que a gente não espera. Mas mesmo assim a gente tem que confiar e saber que nessas coisas ele está com a gente. E tudo é para o nosso aprendizado. Tudo é para nos ensinar. O tempo ruim, a tempestade, ela também vem para nos ensinar. A nos ensinar a confiar e a esperar nele. É fácil? Não é. Porque eu sou uma pessoa que eu sou muito agitada, de meter a mão, fazer as coisas, e eu passei esses dias sem poder nem cortar minha carne, porque as minhas mãos estavam todas inchadas, machucadas. Não podia virar de lado para dormir, durmo de lado, dormia de barriga para cima, né? Então, assim, a gente quer ter um controle de tudo, e a gente não pode. A gente não pode. A gente pode sonhar, a gente pode ter planos, mas, Senhor, seja feita a tua vontade na minha vida, porque eu sei que a tua vontade é boa, perfeita e agradável. E glória a Deus por isso. E por mais que as coisas fujam do meu controle, elas jamais vão sair do controle de Deus. Jamais. Teve um dia que a Suzana, ela estava comigo num retiro de mulheres e eu recebi uma visão. Na hora do louvor, eu tive uma visão de uma cobra. E essa cobra, ela saía a pele.
E na hora eu me assustei. Foi nítido a visão, assim, é como se uma cobra estivesse na minha frente e aquela pele da cobra fosse saindo. E eu não entendi. Eu falei, Jesus, o que é isso? É Satanás? É demônio? Fiquei desesperada. E o Espírito Santo falou assim, não, é tempos e estações. E eu falei, Jesus, eu não estou entendendo, porque ele me mostrou uma cobra. E a cobra, para mim, né? Ah, Satanás, na hora. É demônio, Satanás, eu não entendi. E quando eu falei, Espírito Santo, eu ainda não entendi. E ele falou assim, pesquise sobre a troca de pele. E quando eu cheguei em casa, foi a primeira coisa que eu fui fazer. Eu fui lá no Google e botei lá a troca de pele, né, da cobra. E ali eu entendi que para o crescimento da cobra, ela precisa trocar pele. Cada vez que a cobra está crescendo, aquela pele dela é pequena para o tamanho que ela está se formando. Então, ela precisa tirar aquela pele, ela ganha uma outra roupagem, ela ganha uma nova pele. E aí, eu fui olhando os vídeos, né? E eu vi que a troca começa pela boca. A troca da pele da cobra começa pela boca. E como que isso acontece? A cobra, ela começa a se esbarrar com a boca dela nas pedras, nos galhos, e ali começa a se levantar as peles e as peles vão começando a sair. Então a gente tem que cuidar com a nossa boca. A troca já começa pela boca, o que a gente tem falado, o que a gente tem declarado, o que a gente tem profetizado. E aí, dali, sai pela narina, vai saindo os olhos, para quem que eu tenho olhado, qual direção eu tenho olhado. E o Espírito Santo foi ministrando no meu coração através daqueles vídeos que eu fui aprendendo sobre a troca da cobra, né, da pele. Mas eu confesso que uma das coisas que mais mexeu comigo foi que é na hora que ela cresce, que a roupagem troca. Aquela roupa já não serve mais para ela. Aquela pele já não serve mais para ela. E aquela pele nova que sai, aquela capa nova que ela recebe, ela tem outro brilho. Ela tem é muito diferente daquela que ela estava. O crescimento. E o crescimento, ele dói. O crescimento dói, não é fácil crescer. Ele dói. Ele requer da gente abrir mão de coisas. Ele requer da gente sair do controle. E aí teve um outro vídeo que eu vi, que era um criador de cobra. E olha que interessante. Eu não tinha visto dessa forma ainda, mas o Espírito Santo me trouxe essa semana, quando ele me trouxe essa lembrança, né, sobre a cobra. Esse criador de cobras, na hora que a cobra estava trocando a pele, ele, no momento ali difícil da cobra, né, da onde ali passa, a cobra passa o trabalho se debatendo para poder arrancar aquela pele, o criador dela, que é o que cuida dela, ia tirando para ela. E eu não tinha me ligado, no momento que eu vi esse vídeo, eu não tinha me ligado dessa forma, eu não tinha prestado atenção no que o Espírito Santo estava me dizendo. Ali ele estava querendo me dizer que a troca da pele, ela é difícil, ela é dolorida. Mas se o Criador estiver conosco, se nós estivermos nele, ele vai ajudar a tirar essa pele, essa camada suja, essa roupa que já não me serve mais, que já não me cabe mais. Ele vai me ajudar a tirar. E aquilo que era para ser tão dolorido, até vai doer. Porque tem coisas que a gente não quer largar. Tem coisas que a gente quer segurar. Tem cordas que a gente não quer soltar. Mas ele vem com todo o amor dele, com todo o cuidado dele, e vem tirando, e vem descamando, e vem nos mostrando, e vem nos ensinando. E ele é um pai bondoso, ele é um pai amoroso, ele tem cuidado de nós. Ele é quem governa as nossas vidas. E que a gente esteja com os nossos olhos no Senhor em todo o tempo, seja bom e seja ruim. Dando graças a Deus e glorificando a Ele em todo o tempo. Porque Ele é um pai que Ele não nos abandona. Por isso a palavra dele fala, seja forte e corajoso. Não temas,
porque nesses momentos a gente tem que ser forte e corajosa e a gente não deve temer, porque a gente deve crer que Ele está cuidando de todas as coisas. Amém.